Uma amiga disse que pílula anticoncepcional não trata ovário policístico. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e eu criei esse canal para a gente desvendar mitos e mistérios sobre a saúde feminina. Seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje eu quero te propor algo diferente. Você já brincou de jogo dos 7 erros? Pois então, eu vou contar uma história e aí você vai tentar identificar os erros junto comigo. Joana, olha ela aí de novo. Quem já assistiu meus outros vídeos já sabe que a Joana é uma parceira nossa na hora que eu tenho que criar uma paciente ou uma mulher aqui para a gente contar a nossa história. Então a Joana, ela menstruou pela primeira vez aos seus 12 anos. Quando ela tinha 14 anos, ela estava ainda com um ciclo menstrual muito bagunçado, muito irregular. Ela ficava vários meses sem menstruar, no outro mês ela menstruava 2 vezes e resolveu ir ao médico. Esse médico fez um ultrassom e falou que ela tinha um ovário micropolicístico. Joana, então preocupada, resolveu ir até a farmácia. O farmacêutico passou então uma pílula para ela, Diane 35. E falou que essa pílula ia tratar os seus cistos no ovário. Anos depois, Joana chega ao consultório e diz a seguinte frase: porque eu tenho síndrome do ovário policístico, mas tem anos que eu não faço nenhum tipo de controle, então eu não sei se eu estou curada. Bem, histórias como a da Joana chegam no consultório todos os dias, e talvez a história dela seja até um pouco parecida com a sua. Mas onde então que está o erro da história da Joana? Vamos lá, para cada um dos erros. Em primeiro lugar, o ciclo menstrual da mulher, ele vai ser irregular até os 3 primeiros anos depois da menarca, ou seja, depois da primeira menstruação. Então é normal que, como a Joana menstruou aos 12 anos, é normal que até os 15 anos ela tenha irregularidades menstruais. Tem essa mudança de algumas vezes ficar longos períodos sem menstruar, em outros momentos menstruar mais de uma vez no mesmo mês, porque ela ainda tem o que a gente chama de imaturidade do eixo hipófise ovário uterino. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos também, a nossa menstruação nada mais é do que uma sincronia do nosso cérebro, ovário e útero. E até os 3 primeiros anos depois da primeira menstruação, essa sincronia ainda não está muito legal. Então, é normal ter uma menstruação irregular na idade que a Joana estava. O segundo ponto é sobre os ovários policísticos a ultrassom. Também é normal, nessa idade, ter uma alteração como essa de ovários policísticos a ultrassom. Por isso, a Joana não deveria se preocupar com essa alteração no ultrassom. Quando a gente está investigando a síndrome do ovário policístico, e lembrando que ter síndrome do ovário policístico não é a mesma coisa do que ter um ovário policístico a ultrassom. Ovário policístico a ultrassom é só um exame, é só uma imagem. Agora, a síndrome é muito mais complexa e envolve, sim, um dos critérios diagnósticos, essa imagem no ultrassom. Então, uma mulher com síndrome do ovário policístico pode ter um ovário alterado a ultrassom, mas também ela pode ter a síndrome e ter um ovário totalmente normal. Por isso que a gente, quando está investigando a doença, a gente só leva em consideração um ultrassom quando ele é feito 8 anos depois da primeira menstruação dessa mulher. Então, novamente, nessa idade em que a mulher acabou de menstruar, ali nos 3 primeiros anos depois da primeira menstruação, é normal o ciclo ser irregular e é normal o ovário ter um aspecto policístico. Então, a Joana não deveria ter ficado tão preocupada. O terceiro ponto é um erro comum de várias mulheres: ir na farmácia pedir indicação para o farmacêutico. Gente, o farmacêutico, claro que ele conhece bem como que o medicamento funciona no organismo, qual vai ser a função dele no corpo, mas ele não conhece você, que é o mais importante. Cada pessoa metaboliza um medicamento de maneira diferente. Além disso, para a gente te passar um tratamento, a gente precisa fazer um diagnóstico. A gente tem que saber o que a gente está tratando ou controlando.
O farmacêutico, ele acabou de te ver e ele tem só um retrato do que está acontecendo, de qual que é o seu problema. Ele não fez uma anamnese, ele não fez uma avaliação completa sobre os seus sinais, os seus sintomas. Então, ele não tem que prescrever nenhum medicamento. Não aceitem medicações prescritas pelo farmacêutico. Passe por uma consulta médica antes. Além disso, falando especificamente sobre o Diane 35, ele é uma pílula sim usada em pacientes com síndrome do ovário policístico, e especialmente para aquelas que têm muitos pelos escuros no corpo e que têm muitas acnes. Só que nessas pacientes a gente usa essa pílula como tratamento, para tratar esses sintomas. E por isso a gente só usa por um determinado período, que em geral é de 6 meses a 1 ano. A gente não usa Diane 35 por vários anos, como a gente vê muitas mulheres fazendo por aí. O Diane 35 tem uma dose hormonal muito alta, logo ele tem um risco muito mais alto de provocar, né, uma trombose numa mulher, além de gerar vários efeitos colaterais, como náusea, dor nos membros inferiores, dor de cabeça. Então, não usem o medicamento sem antes passar por uma avaliação clínica e médica. O quarto erro é sobre uma fala específica do farmacêutico. Ele disse que o Diane 35 vai tratar os cistos. Então, a gente tem que lembrar lá do ultrassom da Joana. Ela fez um ultrassom que o médico disse que ela tinha ovários com micropoliscistos. Micropoliscistos é diferente de cisto. Por quê? Todos os meses, nós mulheres, antes de ovular, a gente recruta folículos. Esses folículos se desenvolvem até eles chegarem num determinado tamanho, se romper para liberar o óvulo. Esse folículo nada mais é do que uma espécie de bolsa de água que está guardando o óvulo ali dentro. À medida que esse folículo cresce, um pouco antes de romper, ele tem que chegar num certo tamanho. E esse tamanho varia ali por volta dos 24 até mais ou menos os 28 milímetros. Ou seja, toda a imagem num ovário que mede até no máximo 30 milímetros, ou seja, até no máximo 3 centímetros, na verdade a gente não chama de cisto, a gente chama de folículo, ou, em alguns casos, o ultrassonografista descreve como microcisto, porque não é um cisto de verdade. Cisto são aquelas imagens desses folículos quando eles medem mais do que 3 centímetros. Então, ter microcistos nada mais é do que ter vários folículos ali no ovário que não ovularam. Agora, ter um cisto é ter uma imagem maior que mede mais do que 3 centímetros, e aí cistos existem de várias etiologias. Pode ser só um cisto de ovulação, pode ser um cisto hemorrágico, ou seja, que está cheio de sangue, pode ser um cisto de endometriose, enfim, existem vários tipos de cisto. Mas é importante entender essa diferença. Uma coisa é ter microcisto, que na verdade nem é um cisto, é um folículo, e ter, de fato, um cisto no seu ovário. O outro erro é o que a Joana disse algum tempo depois, quando ela chegou numa consulta. Ela afirmou que ela tinha síndrome do ovário policístico e que ela não sabia se estava curada, já que não fazia o controle há muito tempo. Eu já te expliquei. Ter síndrome do ovário policístico e ter uma imagem de ovário policístico à ultrassom não são a mesma coisa. No caso da Joana, ela tinha uma imagem numa época em que a gente nem deveria usar o ultrassom como critério diagnóstico. Como eu já contei, a gente só usa o ultrassom quando ele é feito 8 anos depois da primeira menstruação da mulher. Logo, o ultrassom, no caso, né, específico da Joana, só teria valor se ele fosse feito a partir dos seus 20, 21 anos de idade. A síndrome do ovário policístico é uma doença complexa em que é necessário apresentar vários sinais e sintomas. Mais especificamente, no caso da SOP, para fazer o diagnóstico, a gente vai precisar que a mulher tenha 2 de 3 critérios. Esses 3 critérios são uma imagem de ovário policístico a ultrassom feito 8 anos depois da primeira menstruação, ou uma reserva ovariana muito aumentada, que pode ser avaliada pela dosagem do hormônio antimuleriano. Então, um hormônio antimuleriano muito alto também pode ser um sinal. Um outro sinal ou sintoma é a irregularidade menstrual ou ciclos menstruais muito longos, acima de 38 dias, ou aquela mulher que tem uma dificuldade de engravidar por problemas na ovulação.
E o terceiro ponto é a mulher ter muita testosterona no seu sangue ou ter muito pelos grossos e escuros no corpo, principalmente em região de face, axila, virilha, coxa e também nessa região aqui do braço, barriga ou costas. Então, se a mulher tiver 2 desses 3 principais critérios, a gente pode dizer que ela pode ter síndrome do ovário policístico. Por que pode? Porque antes de fechar o diagnóstico, a gente também vai ter que excluir outras doenças que podem gerar sinais e sintomas semelhantes. Exemplos de doenças, que hoje eu não vou aprofundar muito, mas vou citar. Hipotireoidismo, que é o problema da tireoide, hiperprolactinemia, que é o defeito na produção da prolactina, que ela é produzida em excesso. A prolactina é aquele hormônio que faz a mulher produzir leite depois que o neném nasce. Hiperplasia adrenal congênita, que em algumas mulheres pode ser uma forma que não é clássica e é mais tardia, porque em geral essa doença pode ser diagnosticada lá na infância, lá no teste do pezinho. Mas, se isso não for o caso, ela pode apresentar uma espécie de doença tardia, que ela só vai ter sinais e sintomas lá na frente. O outro erro, na verdade, é algo que a Joana deixou de fazer e que ela deveria ter feito. Ela disse que nunca fez o controle da doença. Já deu para entender que talvez a Joana nem tenha síndrome do ovário policístico. Mas o que eu quero frisar aqui é que naquela mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela precisa fazer um controle adequado. Porque essa doença é uma doença crônica, que ela pode gerar consequências na vida adulta dessa menina e também depois da menopausa. Quem tem síndrome do ovário policístico tem mais risco de desenvolver problemas como diabetes, como hipertensão. Então, essa não pode ser uma doença negligenciada, em que você faz o diagnóstico e nunca mais aparece no médico. Você precisa sim de um controle. Afinal, o tratamento não vai envolver só a pílula anticoncepcional. Vai também requerer outras medidas, como uma adequação da sua dieta, uma atividade física de forma regular. Além disso, é importante também cuidar da sua saúde mental, porque quem tem SOP tem mais risco de desenvolver ansiedade e depressão. Então, essa doença é muito complexa e ela requer um acompanhamento de perto. E por último, a Joana perguntou se ela poderia estar curada da SOP. É outra coisa que eu preciso falar. A SOP, infelizmente, não tem cura. É uma doença crônica que a gente ainda não sabe exatamente o que causa esse problema e tudo na medicina que a gente não sabe a causa exata, não tem como a gente curar. A gente consegue controlar a doença. E como eu acabei de explicar, o controle da doença vai requerer uma atividade física regular e uma dieta balanceada, já que a resistência à insulina é um sinal muito presente na paciente que tem síndrome do ovário policístico e que pode descompensar toda a doença. Além disso, em quem tem SOP, é comum acontecer o que a gente chama de disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal que atrapalha a absorção de nutrientes e a eliminação de toxinas. Por isso que a alimentação e a reposição de algumas vitaminas também é fundamental para essas pacientes. Também falei, mulheres com SOP têm mais risco de desenvolver depressão e ansiedade. Então, fazer um acompanhamento com a psicoterapia é fundamental, além de controlar o estresse. A pílula anticoncepcional pode sim ter benefício na paciente com SOP em controlar os sintomas androgênicos, como excesso de pelo, excesso de acne, a queda de cabelo. Ela também pode ser importante para proteger o útero dessa mulher, já que mulheres que ficam longos períodos sem menstruar, isso sem uso de nenhum método hormonal, se ela fica longos períodos sem menstruar, isso eleva o seu risco lá no futuro de ter um câncer de endométrio. Então, o anticoncepcional vai ter um papel importante de proteger essa mulher que fica muito tempo sem sangrar de ter um câncer. Então, sim, o anticoncepcional tem os seus benefícios no tratamento. Mas deu para entender que ele sozinho não vai resolver toda a síndrome? É uma síndrome muito complexa, que vai precisar de uma abordagem multidisciplinar, com ginecologista, psicólogo, nutricionista, educador físico. E se você quer entender um pouco mais sobre a síndrome do ovário policístico,
quer conseguir controlar essa doença sem precisar usar medicamentos, e se você tem a pretensão também de lá no futuro não ter muitas dificuldades para conseguir engravidar, eu te convido a conhecer o meu curso, que é o SOP Você no Controle. Nesse curso, você vai receber aulas práticas e simples que vão te ajudar a conseguir entender com clareza a doença, por que ela impacta tanto a sua vida, como e por que ela acontece, e também vai conseguir controlar essa síndrome sem precisar usar nenhum medicamento. Além de, quando você decidir engravidar, o curso tem também um módulo específico para aumentar as suas chances de gravidez. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a página de vendas do curso para você conhecer ele um pouco mais. E se você quiser mais informações sobre a síndrome do ovário policístico, como fazer o diagnóstico e o controle da doença, não deixe de me acompanhar aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. Te vejo no próximo vídeo.